Olá, meus queridos companheiros de Caxias do Sul, meus queridos companheiros da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Sejamos todos muito bem-vindos a mais esse nosso momento de estudo nessa nossa conferência para a celebração da nossa Semana de Estudos de 2026. Hoje nós vamos falar sobre algumas questões que são muito importantes para a nossa vida no entendimento da própria evolução da criatura humana. O que é que nós temos de informação sobre a origem da nossa espécie e o processo de surgimento do homem sobre a face do planeta? Não é novidade para nenhum de nós que a espécie humana ela surgiu há muitos milhares de anos atrás de um longo processo evolutivo que foi dando origem a espécies sucessivas que deram condições para o surgimento da nossa espécie de hoje, o chamado Homo sapiens. E, na verdade, esse processo é um processo muito antigo. E os nossos ancestrais, eles eram, em princípio, nômades, porque, no começo, os primeiros hominídeos, eles não conheciam a agricultura, não conheciam muitas das coisas que a vida moderna hoje domina, e por isso eles andavam atrás de comida. Então nós vagávamos pela savana procurando alimento, ninguém sabia plantar para colher. Havia toda uma busca incessante por alimentação. Por um lado, isso foi bom, porque promoveu uma migração do homem pelo planeta em busca de comida, e nós nos espalhamos pela face da Terra. A espécie que fez essa longa caminhada para dominar o planeta foi uma espécie específica chamada Homo erectus. Foi o primeiro homem a andar em pé. Tivemos o anterior, que era o Homo habilis, que tinha as mãos habilidosas, porque ele se punha de pé, mas ele não caminhava longas distâncias a pé. Ele, embora ficasse em pé, ainda tinha muito daquela postura que o gorila tem, que é uma postura braquial. Mas o Homo erectus não. O Homo erectus ele ficou de pé e começou a andar, saiu da África, foi para a Europa, foi para a Ásia. Às vezes nós ouvimos alguns estudos falando do homem de Pequim, na China, do homem de Java, lá na Indonésia. E esses homens de Java, homens de Pequim, são, na verdade, Homo erectus que saíram daqui da região da África e se espalharam pelo planeta. Por que eles caminhavam? Por que eles andavam tanto? Porque eles eram homens voltados para a ideia de que nós deveríamos procurar comida, já que eles eram nômades. Depois de um longo período do Homo erectus espalhado pelo planeta, ele chegou a um momento em que ele descobriu algumas regiões do nosso orbe que tinham terras mais férteis. E ali ele começou a perceber que as frutas ali eram mais viçosas, que tudo ali era melhor. E foi nesse período que nós entramos numa nova fase. Uma fase muito importante para o nosso desenvolvimento, chamada Neolítico. Toda a fase anterior do chamado Homo erectus é uma fase chamada na história natural de Paleolítico, período anterior. Paleolítico, período da pedra lascada. Nós éramos o período anterior. E esse período é muito grande, ele tem aproximadamente 2,5 milhões de anos que a gente viveu nessa época assim, muito primitiva. Depois nós entramos num novo período, bem curto, que só tem 10 mil anos. Comparem, Paleolítico, 2,5 milhões de anos, Neolítico, apenas 10 mil anos. E foi no Neolítico que uma mudança absurda e muito rápida aconteceu na história da humanidade, porque, embora a gente tenha ficado 2,5 milhões de anos numa condição primitiva, nós em 10 mil anos avançamos absurdamente. É nesses 10 mil anos que
nós vamos descobrir a agricultura, que nós vamos descobrir a escrita, que vamos fundar a civilização e tudo mais que a gente conhece como vida organizada nesses últimos 10 anos. É o surgimento de uma espécie chamada Homem de Cro-Magnon e depois o Homo sapiens, que vai surgir dentro desse processo como um todo. Então, o que a gente nota nessa realidade? Nós notamos que o homem, então, aprendeu uma série de coisas novas e uma grande revolução vai acontecer na história da humanidade com o surgimento da agricultura. A agricultura mudou significativamente a nossa vida porque nós saímos de uma condição de nômades para sermos sedentários. Deixamos de vagar pelo planeta e procuramos as terras mais férteis, e ali nós nos estabelecemos. Surgiu a ideia de termos um lugar para ficar, para que a gente ali plantasse e colhesse. Surgiu a história de territórios. Mas que isso tem a ver com o nosso tema de hoje, que não tem nada a ver? Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Por quê? Porque foi no momento em que aconteceu esse processo de descoberta da agricultura que o homem escolheu um lugar para ficar. E quando ele escolheu um lugar para ficar, ele entendeu que aquele território era dele. Então, quando outros grupos de hominídeos chegavam para se assentar no mesmo território onde nós já estávamos, nós defendíamos esses territórios com violência, com agressão. Nós nos armávamos de pau, de pedra, de uma série de instrumentos e partíamos para cima dos ocupantes, das pessoas que tentavam ocupar esse território, criando desde o início da nossa civilização um movimento muito forte de agressão, de violência, de um fenômeno de muito desinteresse no diálogo, na tentativa de nós conversarmos sobre o que poderíamos fazer para evitar a confusão, a briga, o tumulto, o ódio, todas essas histórias que a gente conhece. Nós não soubemos fazer isso, nós não conseguimos fazer, e a história da humanidade se tornou uma história, desde o seu início, marcada por muito sangue, por muita agressão. Então, no início da nossa civilização, nós já temos uma formação de uma sociedade agressiva, com um agravante. Os que não eram agressivos não sobreviviam, percebe? Porque para lutar, para sobreviver, para defender o território, para impedir os invasores, para garantir que nós tivéssemos realmente uma condição plena de ocupação do território que tinha as terras mais férteis, nós tínhamos que ser violentos, tínhamos que ser agressivos, tínhamos que ser mortais para defender o nosso território. Isso tudo está dentro de uma janela de tempo que é o período anterior à civilização, naquilo que a gente poderia chamar de mundo primitivo. Sim, no mundo primitivo, o que mostrava que nós tínhamos desenvolvido determinadas habilidades era a nossa capacidade de sobrevivência. E entre os elementos da sobrevivência, essa forma agressiva de nós resolvermos os problemas, ela era muito típica. Resultado, foi essa tentativa de defender o território, de impedir a invasão, que desenvolveu em nós a inteligência. Entre as várias faces de inteligência que a gente desenvolveu, fazendo ferramentas para caçar os animais, construindo roupas, ainda que de couro, mas fazendo roupas de couro, construindo casas, não mais morando em grutas, em cavernas, promovendo o domínio da cerâmica para que a gente fizesse as nossas tigelas, desenvolvendo arcos e flechas cada vez mais habilidosos,
nós fomos, por esse instrumento, desenvolvendo nas nossas sociedades a inteligência. A inteligência era a chave essencial para que nós saíssemos de um mundo primitivo e ingressássemos num mundo de provas e expiações. Sim, porque no mundo primitivo, o que nós temos que ter é inteligência para sobreviver e garantir a nós a possibilidade de ingressarmos em uma nova fase evolutiva, mundos de provas e expiações. E foi o que aconteceu. Aqueles de nós que éramos mais inteligentes, ou seja, que sabíamos liderar, combater, desenvolver ferramentas, sermos mais resistentes ao meio ambiente hostil, ou, ou em outras palavras, que tínhamos mais recursos para sobreviver, fomos nós que nos tornamos aptos para ingressar em uma nova etapa da nossa civilização, que era a etapa que ficou chamada de história, ou mais propriamente, o período de provas e expiações. Nos conta a doutrina espírita que essa alteração de velocidade, o paleolítico muito lento, muito mordido, devagarinho, para que o homem aprendesse as coisas e não aprendia quase nada, esse processo lento do paleolítico e o processo veloz que aconteceu no neolítico se explica, segundo a doutrina espírita, por ter sido nessa janela de tempo da pré-história, do período neolítico, não do paleolítico, mas do neolítico, que se inseriu na nossa sociedade um novo elemento muito importante para o impulsionamento dos nossos conhecimentos, que foi a chegada no planeta de uma quantidade expressiva de espíritos que já tinham uma evolução bem maior do que a nossa, estavam bem mais avançados do que nós, mas que, do ponto de vista moral, tínhamos graves problemas. Então, como nós éramos espíritos muito atrasados, ignorantes, a gente vagava pela savana, não entendia nada, tínhamos dificuldade de aprender. E quando essa turma de fora chegou com seus conhecimentos, com as suas ideias, mesmo que eles não tivessem lucidez do que acontecia, eles traziam a ideia inata de fazer algo diferente, melhorar uma ferramenta, melhorar como atacar um povo que invadia o território, fazer uma armadilha mais poderosa para capturar um animal, fazer uma roupa melhor, desenvolver melhor uma linguagem. Então, eles tinham rudimentos de inteligência muito significativos em relação às outras espécies anteriores à nossa. Então, explica a doutrina espírita que foi a chegada dos migrados, dos espíritos que migraram de outros mundos para cá, que impulsionou o progresso. Eles eram realmente muito avançados do ponto de vista intelectual, mas por serem atrasados do ponto de vista moral, tiveram como forma de educação de suas almas ingressar num planeta como o nosso, ainda muito rudimentar, para impulsionar o progresso, ao mesmo tempo em que tínhamos a possibilidade aqui na Terra de oferecer a esses espíritos as lições que eles precisariam para que se desenvolvessem moralmente e pudessem então regressar para seus mundos de origem. E foi assim que a vida se deu. Éramos primitivos, essas entidades chegaram, trouxeram seus saberes, em pouco tempo impulsionaram o progresso, alargaram as nossas condições de entendimento, nos trouxeram várias ferramentas e ideias de como viver, de como se organizar, e surgiu aqui uma estrutura de poder. O poder, a ideia de Estado, de liderança, de chefe de clã, chefe de tribo, comandante, vai surgir aí. E a violência, ela se estabelece no cerne da nossa civilização. Veja como a violência, ela está enraizada no nosso comportamento. Vamos dar uma olhada nos nossos ancestrais. Olhemos, por exemplo, uma comunidade de chimpanzés. Eles são profundamente agressivos. Você invade o território deles, você vai ser massacrado por eles.
Eles se juntam em bando e atacam aquele que tenta invadir o território e matam aquele que procura invadir a terra que eles entendem que seja dele. Então, nós temos esta herança ancestral da forma de agir diante dos perigos ou dos desafios que a vida tenha. Mas, por um lado, desenvolveu a nossa inteligência. Então, a gente entra na história com a inteligência desenvolvida, ou pelo menos rudimentalmente desenvolvida. E assim, aquilo que foi muito importante para nós e que era louvável, ou seja, esse é inteligente, esse é combativo, esse tem estratégia de defesa, isso tudo era virtude lá na pré-história. Quando eu olho para a pré-história e eu vejo um hominídeo que defende, que é aguerrido, que tem estratégia de defesa, eu olho e digo: esse está muito bom, hein? Esse está ótimo, está bem desenvolvida a inteligência nele. Percebe como, num período da história, esse modelo até agressivo de funcionamento, ele faz parte de uma condição de aceitação para que o indivíduo possa ingressar numa nova fase. Os que eram muito tímidos, muito pacatos e que não reagiam a um processo de defesa, não tinham chance de sobrevivência, não tinham inteligência para fugir, inteligência para subir numa árvore, para criar uma ferramenta. Então, automaticamente, eles não tinham a condição mínima suficiente para passar para a fase seguinte, que era a de mundo de provas e expiações. Só que tudo vai mudar quando nós ingressamos no mundo de provas e expiações. Tudo aquilo que durante o período pré-histórico foi virtude, foi valor, foi um espetáculo, agora nós vamos começar a ter que mudar. Sim, por quê? Porque enquanto nós éramos primitivos, essa rudeza, essa violência, essa aspereza na relação das criaturas era tido como uma virtude. Agora, no mundo de provas e expiações, negativo, isso não será mais visto como uma virtude. Agora, ao longo da história, não mais da pré-história, mas ao longo da história, eu terei que me despir, eu terei que me despir da minha violência, da minha impulsividade, da minha dificuldade de negociação. Então, a janela de provas e expiações é para que eu consiga me liberar desses comportamentos impulsivos, instintivos, que residem dentro de nós e que durante muito tempo foram uma coisa boa, mas agora não é mais. Agora é momento de nós nos desembaraçarmos desses instrumentos que agora são um problema para nós. Nesse grau de evolução, já não é mais interessante ter isso. Uma boa imagem que representa isso é um foguete. Já viram um foguete quando ele parte por uma missão no espaço? Vamos admitir um foguete que vai para a Lua, que vai pousar na Lua. Ele é enorme, ele é imenso, só que os astronautas estão na cápsula que está lá em cima. É a última partezinha bem pequenininha do foguete, é onde estão os astronautas. Quando o foguete parte, aqueles blocos de baixo, a parte maior do foguete, que são os tanques de combustível, começam a jogar combustível e impulsionar o foguete para que ele rompa a atmosfera e saia na direção do espaço sideral. Então ele vai queimando, 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 empurrando, porque ele tem que empurrar a cápsula. Todo o foguete é para empurrar a cápsula. Quando chega num certo momento da altura, aquele foguete que foi tão importante para impulsionar a cápsula, ele não é mais interessante, agora ele só está pesando. Ele já cumpriu o seu papel. O seu papel era empurrar a cápsula para que ela saísse da atmosfera. Enquanto eu estou dentro da atmosfera densa, essa parte do foguete ela é importante que eu tenha. Se eu não tiver essa parte, eu empurro a cápsula para cima. Só que quando rompe a atmosfera, que eu estou fora da atmosfera,
esse pedaço do foguete, esse estágio dele não é mais interessante. O astronauta, então, libera esse, esse pedaço da sua nave e solta. E a nave, então, segue com aquilo que é mais importante. Ela tem um segundo estágio, que é um outro tipo de combustível, hidrazina, que é um combustível que queima no espaço. Mais à frente ela vai soltar o segundo estágio e vai ficar só a cápsula. Então veja como a cápsula, perdão, o primeiro estágio e até o segundo estágio foram muito importantes para empurrar a evolução. Depois de um certo período, aquilo já não é mais interessante, já é um problema que você tem que se livrar. Assim aconteceu conosco. O mundo dos instintos foi muito importante para que nós chegássemos até o mundo de provas e expiações. Quando nós ingressamos na história, agora a história era outra. Agora era momento de nós nos desembaraçarmos do império dos instintos. Nós tínhamos que vencer a impulsividade, vencer a agressividade. E que difícil isso, hein? Pelo amor de Deus. Porque a criatura humana vem há milhões de anos aprendendo a morder, pegar um pedaço de pau, a agredir, a gritar. Como é que você vai fazer com que um ser humano descubra que não pode ser assim se sempre foi assim? Esse é o grave problema da evolução, porque tudo aquilo que me ajudou até aqui, agora não me ajudaria mais. O papel do estágio 2 da evolução, já que o estágio 1 é o mundo primitivo, no estágio 2, agora é momento de trazer um outro elemento para se sobrepor ao instinto, chamado razão. Eu preciso que a minha razão sobreponha aos instintos para que eu consiga executar o progresso que me é esperado na janela de provas e expiações. Só que aí é aquela velha coisa, eu tenho que aprender a colocar a razão para domar os instintos, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, por quê? Porque é muito gostoso os instintos, né? Porque eu mordo, eu bato, uma pessoa está com uma comida, eu vou lá e eu bato nela, eu pego a comida dela e eu como. Olha que louco! Aquilo que era instinto de sobrevivência, quando ele se junta com a inteligência, ele vira egoísmo, aí já é problema. Aquilo que era bom, agora não é mais. É problemão grave. Como é que eu vou fazer, hein? Para que as pessoas entendam que o instinto não pode dominá-las. Muito difícil, é muito difícil isso. Porque como é que a criatura humana vai descobrir que ela tem que dividir, que ela tem que ser boa, É muito difícil. É muito difícil isso. Então, você veja, se uma pessoa vai e coloca a mão numa chapa quente, ela coloca a mão numa chapa quente assim. Olha, esse barulho que vocês estão ouvindo é o vento aqui que está soprando muito forte. E aí tem hora ele passa na janela e ele grita, não se assustem. Então, quando a gente coloca a mão numa chapa quente e queima, ai, queimei minha mão, foi imediato, foi quando eu coloquei a mão em cima da chapa quente, eu imediatamente senti que queimou minha mão. É fácil que eu grave no instinto que a minha mão colocada sobre uma chapa quente vai queimar a minha mão. Agora, como é que eu vou explicar para um espírito assim: olha, se você fizer o mal para uma pessoa nesta encarnação, na outra encarnação, você vai renascer numa condição em que precisará de determinadas experiências que não são as mais adequadas, porque você precisa se desenvolver. Você pode nascer irmão dele, você pode nascer com uma deficiência social, psicológica, física, sei lá, que vai educar você naquilo que você precisa aprender. Olha, é uma dificuldade enorme que a gente tem que enfrentar em função dos desafios que a vida nos apresenta. Mas aí,
como que eu vou fazer isso? Porque uma chapa quente, com 2 segundos eu já sei que estava errado. Mas 1 século, 2 séculos, 3 séculos depois, ainda mais com esquecimento do passado, você está querendo demais de mim que eu descubra que a vida funciona dessa forma. E é onde entra o papel do governador planetário, do nosso governador, em nos informar isso através de um instrumento muito poderoso chamado religião. As religiões, elas foram oferecidas desde o começo da nossa história, desde o início. E elas surgiram na Terra exatamente para dizer: olha, não é esse o caminho é outro. E esses grandes reveladores espirituais que a humanidade teve, tinham que papel para realizar? Despertar na criatura humana a vitória da razão sobre o instinto. E aí, as religiões mais antigas que a gente puder buscar, pode buscar nos livros de história, pode procurar. As religiões mais antigas, o que é que elas pregavam? Elas pregavam isso. O descolamento do homem do mundo dos instintos para que ele domasse isso com um sentimento de razão. E é isso que vai impulsionar o progresso da humanidade. As religiões, elas possuem um papel importantíssimo nessa revisão de conceitos. Se não fossem as religiões, a humanidade estaria entregue aos seus instintos até hoje. Porque nós não descobriríamos sozinhos que tem que ser bom. Quem é que vai descobrir que ser bom é bom? Se não tiver ninguém que ensine, me diga qual é o ser instintivo, violento, agressivo, indomável, que vai dizer: não, nós temos que dividir, eu tenho que amar o inimigo. Não vai conseguir. Então veja que belíssimo trabalho as religiões tiveram de edificar nas criaturas o sentimento do divino, do respeito a um ser superior que possuía uma lei que precisaria ser obedecida. E é muito curioso nós observarmos que todas as religiões elas têm 4 elementos que existem em todas elas. A primeira é que o mundo foi criado por um ser superior. Pode ser vários, pode ser um Deus, não importa, mas tem uma divindade que criou o nosso planeta, criou o homem, criou tudo. Uma segunda coisa que toda religião tem, que eu acho incrível, todas elas falam que o homem tem uma alma imortal. Eu acho fantástico, porque povos que não se comunicavam entre si traziam a mesma informação, que na nossa mente existe um ser imortal que, quando nós morrermos, essa parcela do nosso eu vai para o mundo espiritual. Isso é incrível, incrível que os povos mais diversos sabiam da imortalidade da alma. E depois desse segundo ponto, um terceiro ponto, que é o seguinte: essa mesma divindade que criou a criatura humana, ela criou um código de conduta. Você tem que ser bom, tem que ser fraterno, tem que dividir, tem que isso, tem que aquilo. E esse código é muito parecido, tá? Você pega as religiões e traz os códigos são convergentes, o que mostra que havia uma mão invisível que dava o direcionamento das religiões para o planeta. Sim, porque as religiões tinham um papel muito importante na edificação dessa compreensão que a humanidade precisaria ter. E assim, nós temos 4 pontos. O primeiro, a ideia de um Criador. O segundo, a ideia da alma imortal. O terceiro, o código de conduta. E o quarto, depois da morte haverá um julgamento. Aquele Senhor que criou tudo vai julgar as almas imortais que ele criou conforme o código. O quarto é a síntese das outras 3. Pega Deus, pega a alma e pega o código e vai julgar. Depois da morte haverá uma balança que vai avaliar. Quem foi bom, obedeceu o código, vai para um lugar bom. Quem desobedeceu o código vai para um lugar ruim de sofrimento. Isto é incrível, porque todas as religiões antigas tinham todas a mesma estrutura, mostrando que havia um grupo de pessoas que organizava a ideia das religiões.
Os nomes dos deuses mudavam, algumas características da ritualística eram diferentes, mas esses 4 pilares estão em todas elas. Eu acho isso incrível. E foi assim que as religiões trouxeram para nós as verdades voltadas para a necessidade do homem conter os seus instintos. Daí é assim, a religião estabelece um limite, ó, isso aqui é o certo de você fazer, está aqui. E os instintos vêm e colidem com a religião, tentando empurrar isso para lá, mas a religião diz, não, você tem que ficar até aqui. Então, havia um freio na criatura a partir das lições que as religiões ofereciam para nós. E o bacana disso é que há um grande conflito. A humanidade ela vive um conflito muito grande com as religiões. Por quê? Porque o instinto quer levar numa direção e a religião vai conter a criatura, impedindo que ela se exceda nas suas manifestações instintivas, bestiais, agressivas, violentas, egoístas, orgulhosas que o ser humano possui. Então, haverá aqui na religião toda uma barreira dizendo o certo, o que a nossa divindade quer que você faça é isso daqui para cá. Você não pode passar para lá. E o instinto o tempo todo fazendo força ao passar e o homem tendo que domar a sua impulsividade em função dos desejos que trazia dentro de si, mas a religião apontando para ele o que de fato deveria ser feito. E é bem curioso isso, porque as primeiras expressões de religião que a gente vai ter, elas tinham uma característica muito forte no sentido da justiça. Você vai encontrar falas sobre o amor, sobre o perdão, em algumas doutrinas antigas. É verdade, você vai encontrar, sim. Existem muitas doutrinas antigas que traziam esse tipo de conhecimento. Nós temos um livro do Leon Denis, eu não tenho ele em português, eu tenho apenas ele em esperanto. É o livro Depois da Morte, de Leon Denis. No capítulo 1 dessa obra, ele fala de um conhecimento chamado a doutrina secreta, que são as religiões antigas trazidas com verdades incríveis. Ali se falava do perdão, do amor, da reencarnação, da evolução, falava-se de tudo isso. Mas era uma doutrina secreta, porque nem todo mundo conseguia entender, então era para um grupo mais reduzido de pessoas. As religiões, no sentido universal, aquelas que eram apresentadas para o povo, uma primeira oportunidade de entendimento do que elas falavam. Falavam da contenção da violência do homem e ofereciam a justiça como sendo o grande instrumento educador das nossas almas. O que a gente vai encontrar aqui? Nós vamos encontrar, por exemplo, a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Se alguém te ferir um olho, essa pessoa pagará olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Aí você diz assim, que religião violenta é essa, meu Deus? Que faz com que a pessoa se vingue no outro. Eu posso olhar por esse lado, mas vamos olhar em que época isso foi escrito e como viviam os homens antes que essas leis chegassem. Antes da lei de Talião, como é que funcionava? Funcionava assim: fulano me deu um tapa. Ele me deu um tapa, pois eu vou matar a família dele. Então, por um tapa, eu mato a família. Percebe como não é lógico, não é equiparável a minha vingança em relação à falta cometida? Quando nós chegamos na lei de Talião, em que se fala que a pessoa pagará olho por olho e dente por dente, ocorre um progresso imenso na humanidade, porque nós não teríamos mais essa figura do excesso tão
Ele deu um tapa em você? Deu. Então você vai dar só um tapa nele. Eu quero dar 2. Deu um e acabou. Então não tem cadeia, não tem sistema prisional, não tem carcereiro, não existe prisão. A pessoa cometeu um crime, o que foi que ela fez? Ela quebrou meu braço, então o braço dela vai ser quebrado. Percebe como a lei de Talião, ela, embora seja violenta, ela refreava os excessos que a humanidade cometia, a impulsividade excessiva que nós tínhamos, mas dentro da criatura humana, algo desesperado queria ir além. Não, mas eu queria dar um tapa com uma mão de ferro nele, eu queria botar prego na minha mão, vou dar um só. Não, tem que ser na mesma proporção. E isso se dá em função de quê? Do primitivismo que existe em nós. Joana de Ângeles, quando trata desta questão no livro Ser Consciente, ela vai nos falar que a existência do instinto na nossa fase, já em provas e expiações, o desejo de viver o primitivismo por sobre a razão, é chamado de atavismo. O que é atavismo? São os condicionamentos de comportamento que a gente tem que herdou da nossa ancestralidade. Como é que eu ajo? É na base da violência? Por quê? Porque eu era assim e eu não conseguia ainda domar os meus maus impulsos. Então, digamos que eu sou uma pessoa que tem uma impulsividade sexual muito grande. Eu não consigo domar a minha impulsividade. Então, eu tenho um atavismo, o atavismo da agressividade da minha alma, da impulsividade sexual que eu tenho, do desejo de tomar aquilo que é dos outros. Então, isso é instintivo e a razão está tendo dificuldade de segurar. Então, isso é atavismo. O atavismo é toda vez que os sentimentos primitivos da criatura humana não estão sendo conseguidos ser contidos com a lógica das religiões. A religião não está conseguindo me conter, e eu digo assim: gente, eu sei que eu não devia fazer, mas eu já fiz. Eu sei que eu não devia brigar, mas quando eu vi, já tinha dado um coice, já tinha agredido, já tinha dado um tapa. Quando eu vi, eu já estava comprometido sexualmente com uma pessoa. Eu não consigo. Quando eu digo assim, eu não consigo me conter, atavismo. A alma cheia de primitivismo não consegue segurar. Mas essa é a condição do mundo de provas e expiações. É isso mesmo, é a nossa natureza. Nós somos almas cheias de sombras e nós precisamos dessas experiências para que a gente vá aprendendo. Como é que eu vou aprender? Exercitando. Então, tome reencarnação para ir aprendendo. Não, não pode ser assim, não pode ser assim. E o governador planetário movimenta a sua equipe para que nós tenhamos plenas condições de termos as experiências que eduquem as nossas almas, nos fazendo dizer: eu não posso continuar sendo agressivo como eu sou. Eu não posso continuar da forma como eu estou me comportando, mas vai tempo para isso, hein? Eu vou ter que experimentar alguma coisa para que eu descubra que isso não me faz bem. Durante um período longo, a humanidade, a criatura humana, o ser humano, vai ter muita dificuldade de se conter. Por quê? Porque seus impulsos vão falar mais alto do que a razão, a religião não vai conseguir me conter e eu vou passar por cima dela mesmo. Nós, às vezes, corrompemos a religião, nós desconstruímos as verdades religiosas, criamos rituais, raspamos o cabelo, fazemos uma roupa diferente, criamos uma dança, uma música, uma liturgia, para não viver a religião, para viver o externo, para viver só a casca da religião e não o cerne, não o que tem dentro dela, mas para tentar viver somente o aspecto litúrgico. Quando nós caímos nisso, quando uma religião que veio para ensinar a vencer o atavismo não alcança, o governador planetário manda outra.
vou mandar outra para ver se essa educa esse pessoal. Então, nós vamos tendo várias religiões, porque recebemos uma, a gente começa a mudar, daqui a pouco a gente já descaracterizou, criou um monte de ritual, criou um monte de coisa externa, e a mudança não está acontecendo. Quando não acontece, certo? Corromperam mais uma vez essa religião. Quando isso ocorre, nós então vamos perceber, Ellen, que as nossas experiências elas estão sendo elas estão vencendo as barreiras que a religião fez. Ele está empurrando a religião e colocando a religião a serviço do poder, a serviço do desequilíbrio, da promiscuidade, da riqueza. Aí não, ela corrompeu, bota outra. E aí você vai vendo as várias expressões que é o carinho do governador. Ele sabe que é assim. Ele não diz, puxa, fracassamos. Puxa. Não. Se eles corromperam, é porque ainda não estão maduros. Vamos mandar outro. E assim, nós temos uma quantidade incontável de religiões no planeta, exatamente para sensibilizar a alma humana e nos despertar para as questões espirituais. Muitos espíritos despertam com as religiões, aprendem o sentido e começam a se conter. Não, eu não posso mais ser assim. Isso não é agradável a Deus. E as lições que as religiões oferecem são suficientes para refreá-las. Outras não, outras continuam insistindo em ser de maneira violenta. Para esses que não conseguem se conter, as experiências da lei de causa e efeito, elas tendem a ser mais rígidas para que a gente consiga se libertar do nosso atavismo. Então, conta a doutrina espírita que, num certo momento da nossa história, nós já tínhamos um volume suficiente de espíritos que poderiam receber uma nova mensagem, não mais escondida, secreta, sobre perdão, sobre amor. Porque o Krishna, por exemplo, aqui no Bhagavad Gita, e também está em Esperanto, o Krishna, no Bhagavad Gita, ele nos falava sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, sobre o mundo espiritual, sobre essas verdades que você encontraria também em outros autores, como Hermes Trismegisto, Sócrates, Platão, Pitágoras, os Vedas, a Cabala, todo mundo falava disso. Mas era tudo doutrina secreta, era tudo escondidinho, era tudo ofertado apenas para um grupo específico de pessoas. Num certo momento da nossa história, já era possível entregar esta verdade aberta. Então, não era mais uma doutrina secreta. Vocês podem ver, estão esperando, mas dá para entender, né? La secreta doctrino. Então, a doutrina secreta, e embaixo está escrito as religiões. A doutrina secreta, ela é exatamente a síntese daquilo que o Espiritismo coloca para todos nós. Resultado, chegou um certo momento em que já era possível falar do amor, que era um passo depois da justiça. Porque a justiça propunha o seguinte: não, o cara fez para mim, eu vou fazer para ele. Só que há um detalhe pela lei de causa e efeito. Quando eu me contamino do ódio, quando eu me contamino do desejo de vingança, eu crio vínculo com esses espíritos. Essa é uma coisa muito importante dentro de doutrina espírita, porque em doutrina espírita as pessoas têm uma tendência de achar que quando duas pessoas convivem e existe uma relação de violência entre duas pessoas, que criou-se um vínculo entre os dois espíritos. Não. Quando A machuca B, ou quando B machuca A, ou A machuca B, não se cria obrigatoriamente um vínculo entre as almas. Não. Só vai criar vínculo se A machuca B e B, a vítima, tem ódio de A. Se a figura A machuca a figura B, se A machuca B
mas B não guarda mágoa, nem guarda ódio de A, e ela perdoa, ela se desembaraça disso. O perdão que B oferece a A não tem o poder de tirar de A responsabilidade que ele tem com a lei de causa e efeito. Ele agrediu, então ele está marcado pela lei para encontrar experiências que o eduquem. Ela perdoou, ela está livre. Ele vai precisar de outras experiências para se educar. Tem muita gente que não perdoa, dizendo assim: eu não vou perdoar, porque se eu perdoar vai tirar a responsabilidade do outro. Não tira, ele vai ter que encontrar ainda as experiências. Eu é que me liberto. O perdão não liberta o agressor, liberta a vítima de encontrar com o agressor. E é assim que, quando nós temos a chegada da mensagem de Jesus, nós entramos num novo patamar de entendimento do que seja a vida. É um patamar completamente diferente. Porque no período anterior, nós falávamos muito de justiça, não passar, não ir além, conter ali. Mas dentro da minha alma poderia ter mágoa, ódio, desejo de vingança contido pela religião. Já era um progresso, mas não desatrelava os vínculos. Jesus, quando aparece, ele vem oferecer para nós a libertação efetiva das almas. O que seria a libertação efetiva? O perdão. Perdão. Porque o perdão ele realmente desconecta as criaturas. Vejam que Jesus, na cruz, perdoou seus algozes e não precisou reencarnar perto de nenhum deles. Mas os seus algozes reencarnaram e tiveram responsabilidades. Judas, Pilatos, Herodes, os sacerdotes, os crucificadores, todos tiveram as suas responsabilidades na lei de causa e efeito, mesmo Jesus tendo perdoado. Por quê? Porque o perdão não tira a responsabilidade do outro, ele tira a necessidade de que a vítima reencontre com seus algozes. Isso é muito importante. E é essa a proposta que Jesus nos traz. Qual é a proposta de Jesus? A proposta dele é que nós não sejamos apenas elementos para buscarmos a justiça, mas que nós nos libertemos efetivamente através do amor. O amor, efetivamente, é a grande chave de libertação das nossas almas. Não existe verdadeiramente nenhuma outra possibilidade de nós evoluirmos de fato sem experimentarmos o amor. A lógica, o raciocínio foi muito bom para abrir a porta que nos acessava o mundo de regeneração, de provas e expiações. Mas para que eu saia para o próximo estágio, chamado mundo de regeneração, a chave agora não é suficiente, porque para eu entrar eu precisava da inteligência rudimentar. Com a chave da inteligência rudimentar, eu abri essa porta e entrei em provas e expiações. Entrei. Eu entrei aqui porque eu apresentei uma inteligência mínima suficiente para ver nesse mundo que a gente vive. Legal, consegui chegar aqui. Mas para que eu consiga avançar para lá, são duas chaves. A chave do lado de cá, uma delas é a chave da inteligência, mas não é a inteligência rudimentar daqui de trás. A inteligência rudimentar era a inteligência para que eu abrisse essa porta. A inteligência para abrir a outra porta é a inteligência desenvolvida. É essa que nós temos hoje, que a gente raciocina, pensa, tem computador, internet, possui uma inteligência aguda. Nós somos realmente uma espécie muito inteligente. Isso é fato. Olha o que a gente cria, olha o que a gente já inventou, olha como nós somos geniais do ponto de vista intelectual, nós somos incríveis. Mas para abrir a porta para a regeneração, tem uma segunda chave, que é o desejo de ser bom. Verdadeiramente. Não é ser bom, hein? Não é ser bom, porque ser bom é para frente. É o desejo de verdadeiramente sermos bons. É decidirmos parar com a forma como a gente vinha, ou seja, a gente veio de uma violência, aprendeu com as religiões a conter isso. Se as religiões não nos educaram, outras vieram.
Hoje nós estamos com a mensagem de Jesus que nos ajuda. O Espiritismo veio em seguida e nos ajudou a organizar esse pensamento. Então, hoje nós estamos dotados de uma possibilidade enorme de conseguirmos abrir a porta. Porque, repare, mundo de regeneração não é mundo de regenerados, é mundo para se regenerar. E como é que eu entro no mundo de regeneração? Desejo de ser bom. Desejo de assim, eu não quero mais ser como eu sou. Estou cansado de ser assim. Quando eu verdadeiramente desejo perdoar, eu quero realmente mudar, eu não quero mais guardar mágoa, não quero mais guardar ódio, eu não quero mais odiar, eu quero servir. Eu quero ser aquilo que o Cristo propunha. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Quando eu entendo que não é mais para fazer força, para discutir, para criar confusão, para ficar se esgrimindo com as pessoas, eu descobri uma coisa que é importante. Essa porta para a regeneração, ela só abre quando eu descubro. Gente, não adianta fazer força. Não, porque eu vou procurar a justiça. Se eu tudo bem, naquele estágio anterior, procurar a justiça era legal, porque era limitando para eu não me exceder. Agora, numa nova fase, eu digo, eu sei que existe a justiça divina. Não preciso fazer. Olha a frase. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. É necessário que o escândalo, como lei de Deus, se cumpra. A lei de Deus vai se cumprir. Não adianta, não tem como. A lei de causa e efeito ela vai ser executada. Mas ai daquele que disser, eu serei o agente da lei, eu vou dar o tiro nele, eu vou destruir a vida dele. Aí esse se lasca. Porque a lei vai acontecer. Ele cometeu coisa errada? Cometeu. Ninguém precisa ir lá e furar o olho. Os rabinos dizem o seguinte, não está escrito na lei de Moisés assim, se alguém furou o olho, vai tu mesmo e fura no olho do teu irmão. Não está escrito isso. Está dizendo que ele pagará olho por olho. Mas quem vai cobrar? A lei de Deus. Os judeus são reencarnacionistas e enxergam nesta frase o entendimento do cumprimento da lei de causa e efeito nas encarnações. Então não precisa que nós nos arvoremos em justiceiros, porque se eu fizer isso, ai daquele por quem o escândalo vier. Deixe que o escândalo se manifeste, mas não seja você o agente do escândalo. Não tem sentido. Para que eu abra a porta, eu preciso efetivamente descobrir uma nova forma de viver. Não é mais nem o primitivismo, nem a justiça contida pela fé. É a descoberta do amor, a descoberta do dom de servir para me libertar dos meus agressores. Enquanto eu quiser me vingar, eu estarei convivendo com eles, preso numa história de reencontros e mais reencontros. Mas quando eu decido, eu perdoo, eu me liberto para novas experiências e eles irão encontrar as experiências que precisem. Ou seja, nós só conseguiremos encontrar a verdadeira felicidade quando nós experimentarmos uma nova forma de viver, que é colocar o amor em ação a partir do sentimento de servir. Notemos a questão 614 de O Livro dos Espíritos, uma pergunta que diz que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, se ela é a única verdadeira, não existe outro caminho para que o homem seja feliz que não seja o da lei de Deus. O único caminho para que o homem seja feliz é através da lei de Deus. E aí diz assim, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. Quando eu estou vivendo a lei de Deus, eu automaticamente encontro a felicidade. Isso nos mostra que a felicidade ela não vai ser um dom gratuito. Ela é fruto de uma conquista, como diz Joana de Ângeles na introdução do livro Conflitos Existenciais. A felicidade é uma conquista. Nós vamos conquistar a felicidade através do amor.
através do dom de servir e de amar verdadeiramente. Quanto mais eu amo, mais eu me sinto feliz. É por isso que nós não podemos ser felizes sem amar, porque é a condição do amor que dá a felicidade. Então você quer ser feliz? Ah, eu quero. Experimente o amor. Porque o amor nos liberta do sofrimento, nos liberta da infelicidade e abre perspectivas enormes para nós. Enquanto nós ficarmos nessa atmosfera de vingança, de teima, de resistência, nós sofreremos amargamente o reencontro com aqueles que são nossos algozes. A proposta da doutrina espírita é a libertação efetiva das nossas almas. Pensemos nisso, reflitamos sobre essas questões e aproveitemos as lições que o Espiritismo nos dá, desabrochando em nós as chaves que a gente tanto precisa para abrir a segunda porta, lembrando sempre que o caminho para a felicidade é servir, é colocar o amor em ação. Uma boa noite para todos nós e que Deus nos abençoe.